Bom dia a todos. Dá início à sessão de julgamento da manhã do dia 28/7, às 9 horas da manhã. Primeiro processo em pauta, item 6 da pauta, de relatoria da conselheira Thaís de Laurentis, o processo da Souza Cruz. Thaís, retém a palavra. São diversos processos, o item 6 ao item 19 é do mesmo contribuinte Souza Cruz. Casos semelhantes, Thaís? Semelhantes, tem um que tem um detalhe diferente, mas que não torna ele diferente. Ok, você faz a diferenciação para a gente, você tem a palavra, Thaís. Sim. Então, eu estou julgando o primeiro caso, o 6, final 2009-53. Então, trata-se de recurso voluntário, interposto em face de decisão proferida pela DRJ do Rio de Janeiro. Digitação aqui, deixa eu já arrumar. De Janeiro, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte. Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciona o relatório do acórdão recorrido em verbos. Tá? Eu vou ler aqui só a parte em negrito. Tá? Então, teve o pedido de compensação e o que o despacho decisório disse foi: a partir das características do DAF, discriminado no PERDCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no PERDCOMP. Tá? Cientificada, a interessada apresentou manifestação de conformidade, tá? Falando que os equívocos em DCTF foram corrigidos posteriormente à ciência do despacho decisório. O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no acórdão da DRJ negando provimento à manifestação. E resignada, a contribuinte recorre a este conselho revisando os argumentos de sua manifestação. O relatório, presidente, concisamente, é um caso simples. Ok, pode dar sequência no voto. Recurso voluntário tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, de modo que dele toma conhecimento. Como se depende do relato acima, a lide resume-se à comprovação da existência e suficiência do crédito objeto da compensação. Pois bem, a Lei 5.172, de 66, que é o CTN, em seu artigo 165, assegura o direito à restituição de tributos por recolhimento e pagamento indevido ao maior, que o devido e estabelece os casos que configuram tal recolhimento ou pagamento, como a recorrente afirma possuir, nos seguintes termos. Tá, e o dispositivo transcrito. Por sua vez, o artigo 170, aí fala da compensação, né? Com o advento da Lei 9.430, a compensação passou a ser tratada especificamente em seu artigo 74, tendo a citada lei disciplinada a compensação de débitos tributários com créditos do sujeito passivo, decorrentes de restituição ou ressarcimento de tributos, né? Como todo mundo conhece. Estou aí falando do parágrafo 1º do artigo 74, que determina a compensação mediante a entrega para o sujeito passivo de declaração e etc. No parágrafo seguinte, nesse sentido, a recorrente processou o pedido de compensação afirmando possuir créditos fiscais. Entretanto, a partir das características do DAF discriminado no PERDCOMP, foram localizados pagamentos, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte. Assim, concluiu a fiscalização pela não homologação da compensação. Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha sido motivo tanto da não homologação da compensação por despacho decisório, como da negativa de provimento à manifestação de conformidade, a recorrente permanece sem se desincumbir do seu ônus probatório, insistindo que efetuou a retificação da DCTF, o que demonstraria o seu direito ao crédito. Pois bem, a DCTF, cuja retificação foi posteriormente à prolação do despacho decisório, como é o caso dos autos, não tem o condão de salvaguardar o pleito do recorrente. Explico. Este conselho possui pacífica jurisprudência, tanto nas turmas ordinárias, estou aí citando acórdãos, como na Câmara Superior, também citando acórdão, o 9303005519, no sentido de que a retificação posterior ao despacho decisório não impediria o deferimento do crédito, quando acompanhada de provas documentais comprovando o erro cometido no preenchimento da declaração original. Tal entendimento funda-se na letra do artigo 147, parágrafo 1º do CTN, a seguir transcrito. Vou poupar a leitura. Tá?
Portanto, a DCTF retificadora apresentada após a ciência do despacho decisório não é suficiente para a demonstração do crédito pleiteado em Perdigcomp, sendo imprescindível que a contribuinte faça a prova do erro em que se fundou a retificação. Nesse sentido, destaco a emenda do Acórdão 9303005708, cujo julgamento na Câmara Superior, por unanimidade, ocorreu em 19 de setembro de 2017. Tá aí. Desculpa, 2017. Com relação à prova dos fatos e ônus da prova, é do contribuinte, segundo o artigo 36 caput da Lei 9784 e o artigo 373, inciso 1 do CPC, também estão transcritos. Em seguida, eu estou citando um voto do conselheiro, né, Antônio Carlos Atulin, falando justamente sobre isso, que em processos de restituição e ressarcimento, o ônus da prova é do contribuinte, porque é dele a iniciativa do processo. No caso em análise, a contribuinte esclarece que teria apurado créditos para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado nas declarações. Mas é imprescindível que seja demonstrado através de escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A contribuinte não juntou aos autos nenhum documento contábil ou fiscal capaz de comprovar a liquidez e certeza do crédito apontado. Somente insistiu que as declarações retificadoras seriam suficientes para tanto, mesmo, e isso, assim, é algo que eu insisto nesse tipo de processo, né, que é muito recorrente, do contribuinte estar sabendo o que ele precisa provar, né, e nesse caso ele sabia, porque não só o despacho decisório foi nesse sentido, como a DRJ falou para ele, ó, prove isso, e não veio, né, então... ele não se desincumbiu do ônus da prova. De SART, não tendo sido comprovada pela recorrente a liquidez e certeza do crédito pleiteado, de acordo com toda a disciplina jurídica supramencionada, não há reparos a serem feitos quanto ao acórdão recorrido. Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como voto, presidente. Ok, e o que é diferente? O que é diferente, vamos ver aqui. É o item 18, tá? Deixa eu ver aqui. Que ele fala de princípio da verdade material. E então que a gente deveria perquirir o princípio da verdade material para fazer a prova do crédito dele. Então, basicamente, eu só estou falando mais desse argumento que não estava nos recursos voluntários anteriores, está só nesse. Então, eu estou afastando, porque não é uma vara de condão, né, o princípio da verdade material, que suprime toda a questão do ônus da prova do processo administrativo fiscal. E, de resto, é absolutamente igual, presidente. Ok. Abertos os debates. Tá aí sem prova nenhuma mesmo, né? Nada. Tá. Foi um lote de processos que eu recebi só desse assunto, de crédito de Perdigcomp, e esses da Souza Cruz eram especialmente iguais e especialmente sem provas. Tá, beleza. Ok, presidente. Você não tem nada, nem um DACOM, nada, retificador, nada, zero? Zero. Aí fica difícil. Ok. Conselheira Maria? Com a relatora. Maísa? Acompanho. Pedro? Pedro, tá mudo? Abaixo. Eu ia fazer uma pergunta. O 18 foi dado provimento? Negado o provimento. Negado o 18 também? Não? Negado o provimento. Com a relatora. Ok. Cíntia? Com a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Presidente, desculpa. Perdão, com relação a todos os normais, tá certo. Eu estou revendo aqui o da verdade material. Então, só um instante, Thaís. Porque, por causa do que o Pedro me falou... Tá, o verdade material é qual número? Número 18. Tá, então só um instante. Só um instante, por favor. Só um instante. Então, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário, e esse resultado se aplica aos itens 6, ao 17 e ao 19 da pauta. 19, isso. Então, vamos julgar agora o item 18 da pauta.
item 18 da pauta. Obrigada, viu, Pedro? Porque, na verdade, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Verdade material. Falando aqui de forma geral. Tá. É diferente esse mesmo, presidente. Desculpa. É um outro caso, que é o que eu falei, foi um lote inteiro, né? Que eu tô Então vamos julgar agora então o 18 da material. pauta. Vai ser diferente então. Voltamos no 18. Vamos lá. Recurso voluntário, DRJ Ribeirão, mesmo contribuinte, Perdicomp, tá? Mas olha como veio, né? E eu tô lendo o relatório do DRJ. Intimado do despacho decisório, o interessado apresentou manifestação de conformidade, insistindo na homologação da compensação, alegando em síntese erro no preenchimento da DECOMP. Pelo fato de ter sido indicado o DARF do pagamento de COFINS cumulativa do mês de dezembro de 2007, no valor de 9.500.000, recolhido em tal data, quando deveria ser o DARF tal, outro DARF, da mesma contribuição e na mesma competência. Então, o que ele está falando? Que na hora que ele fez o Perdecomp, ele falou uma coisa, mas juntou o DARF errado para comprovar aquela coisa, né? E o que a DRJ fez? Ela nem conheceu, tá? E se não me engano, Maria, você me corrija se eu estiver enganada, é um argumento que a Maria normalmente coloca, que não tem possibilidade de retificação do Perdicomp, tá? Foi esse o argumento da DRJ. Daí a contribuinte recorreu ao conselho, repisando os argumentos da sua manifestação de inconformidade, tá? É o relatório. Posso passar o voto? Pode passar o voto. Conhecendo do recurso, digo, embora o recurso intrinsecamente esteja em condições de ser julgado, existe uma omissão na decisão de primeira instância que obsta o seu julgamento por parte deste conselho. Na manifestação de inconformidade, folhas 5 a 8, o contribuinte se insurgiu especificamente contra o despacho decisório proferido pela DEMAC, argumentando que, antes de sua notificação do mesmo, teria retificado sua DCTF, justificando o erro que se fundaria tal retificação, apontamento errado do DARF. Então, esse aqui é o core da coisa. Pois bem, processo administrativo, pautado no decreto 7235, tem como fim assegurar que o crédito tributário seja cobrado de forma precisa de acordo com a lei. Justamente por essa razão é que, sabidamente, o princípio da verdade material rege o processo administrativo. Eu estou falando aqui da verdade material, que se contrapõe à verdade formal. Consiste na aproximação entre a realidade factual e sua representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde a autoridade administrativa pode e deve promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação da verdade objetiva e material. Eu estou citando aqui um trecho do voto 3402.003.306, do conselheiro Diego Diniz, que fala sobre isso. Por conseguinte, imprecisões e declarações por parte dos contribuintes sobre os créditos requeridos em processos de sua autoria, desde que cabalmente demonstradas, são levadas em conta por este Conselho no sentido de assegurar o direito dos administrados. É o que vemos rotineiramente, por exemplo, em erros dos contribuintes em suas DCTF, que têm os mesmos efeitos de confissão de dívida da Perdicomp. Analisando tais situações, os julgamentos desse Conselho são pacíficos no sentido de resguardar o direito ao crédito pleiteado pelos contribuintes, quando comprovado o equívoco constante na declaração pela apresentação da competente documentação fiscal. Sobre o tema, destaca-se o Acórdão 1301.003.599, de relatoria do ilustre conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Tá? Então, na verdade, isso aqui foi um processo diferente. Eu nunca tinha julgado um processo de crédito, Perdicomp e retificação, em que tinha essa questão, e daí eu fui estudar pela primeira vez e fiz esse voto aqui. E achei essa jurisprudência, tá? Então, o que o conselheiro Fernando Brasil fala no voto dele que eu estou citando?
O ponto aqui é que a perda de compra apresentada pelo contribuinte contém erro material, e tal fato, por si só, não pode embasar a negação ao seu direito ao crédito, bem como levar ao enriquecimento ilícito do Estado. Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, inclusive na própria DECOMP, o entendimento atual, inclusive da Receita Federal, é que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem delineado pela Receita no parecer normativo número 8 de 2014, que está aí citado, né? Falando de erro de fato, e que na hipótese de ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração, é possível que seja comprovado o crédito do contribuinte, né? Não é um obstáculo intransponível. E ainda no voto do conselheiro Fernando Brasil, ele diz: dessa forma, este colegiado tem tido entendimento de se reconhecer parte do requerido pela recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam apresentados documentos e sejam analisados, a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e consequente aferição de seu direito ao crédito. Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou documentos, ainda que em sede de recurso, né, naquele caso dele, volta no sentido de afastar o óbice de retificação da perda de compra apresentada. Então, por que eu juntei esse voto específico? Porque é rigorosamente igual esse caso, em que a DRJ nem conheceu da manifestação de conformidade, porque ela falou, o processo administrativo fiscal não serve para isso, não serve para retificação de perda de compra. Tá. Continuando, nas minhas palavras, tal entendimento vem sendo sistematicamente adotado pelo CARF, vide acórdons 1401-004-180, 10.03.001.357, 13.01.004.266. Todas proferidas com a seguinte ementa, né? Então, eu achei muitos casos da primeira sessão, né? E as turmas todas, elas estão julgando da mesma forma e, inclusive, usando todas essa mesma ementa aqui. Que diz: eu, de fato, no preenchimento do PERDCOMP, não possui condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ou oferir receita não prevista em lei. Assim, havendo a comprovação de erro de fato no PERDCOMP, aí já voltando ao meu voto, a autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar o crédito decorrente de saldo negativo e passar a análise da liquidez e certeza. Deve-se, portanto, afastar esse negócio aqui de saldo negativo, acho que está sobrando, tá? Deve-se, portanto, afastar o óbice de retificação da perda de compra apresentada, como pretendeu o acórdão ACO. Com efeito, em sentido diametralmente oposto ao acima colocado, a decisão de primeira instância julgou-se da DRJ órgão incompetente para apreciar as argumentações apresentadas pela defesa sobre o erro cometido no preenchimento do PERDCOMP, afirmando que o interessado deve solicitar o cancelamento da PERDCOMP à DEMAC, unidade competente para analisar e manifestar-se sobre o pedido. Trata-se de entendimento que não merece respaldo, pois vai na contramão do princípio da verdade material e da jurisprudência do CARF sobre a matéria, que eu acabei de citar. De Sarte, as questões de mérito trazidas em manifestação de conformidade pela recorrente não podem simplesmente deixar de ser analisadas no julgamento administrativo. Houve incontestável preterição do direito de defesa por parte da DRJ ao julgar a manifestação de conformidade contribuinte, sendo, portanto, nula. Eu estou citando aí a doutrina do Marcos Vinícius Neder e da Maria Tereza Lopes sobre nulidades nesses casos. A ausência de análise do mérito da manifestação de conformidade, nesse contexto, ocasiona cerceamento do direito de defesa no processo administrativo. E caso fosse proferido o julgamento inaugural da matéria por este Conselho, estar-se atuando como instância única. Tal situação não permitida pelo sistema jurídico brasileiro, uma vez que o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, confere aos litigantes em processo judicial ou administrativo o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. E aí cito a doutrina do James Marins. Estou citando ainda o artigo 59, inciso 2, do decreto 7235, né, que fala que são nulos os despachos com preterição do
direito de defesa. Por fim, eu estou citando o artigo 489 do Código de Processo Civil, que fala que não vai se considerar fundamentada, né, qualquer decisão, no caso, o despacho decisório é uma decisão da autoridade administrativa, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Resta esse colegiado, assim, declarar a nulidade do acórdão referente ao julgamento de primeira instância, que pode ser percebido como supressão de instância administrativa, culminando em preterição do direito de defesa. Com esses fundamentos, voto no sentido de anular o acórdão da RJ por violação não só do artigo 5º da Constituição, mas também do artigo 59, inciso 2 do decreto, devendo o processo retornar à DRJ Ribeirão Preto. Tem que começar a mudar isso, viu, presidente? Porque a DRJ Ribeirão Preto foi extinta ontem, tá? Agora, a DRJ, né? Eu acho que outro, já desde semana passada, né? Semana passada, desculpa. É que eu falei com o Guilherme Mendes ontem, que é jogador de lá, e ele me disse que, enfim. Bom, então, anular para prolação de nova decisão na boa e devida forma. É como voto, presidente. Está aberta os debates. Maísa tem a palavra. Thaís, pelo menos pelo que eu estou entendendo aqui, até pela manifestação de conformidade, ele fala que ele errou no PRDCOMP, mas ele retificou, eu estou entendendo o seguinte, tanto o DCTF quanto o DACOM dele, ele retificou no dia 31/8/2012. E aí ele afirmou que isso foi antes do despacho decisório. E realmente, porque o despacho decisório foi emitido no dia 4/9/2012. Tá. Então, o que eu estou entendendo do caso é, o despacho decisório considerou as informações não do DACOM e da DCTF ainda não retificadas. Erradas, tá. E aí ele fala mesmo, eu vi aqui que ele está falando em erro, houve erro no preenchimento do PRDCOMP, só que depois ele fala aqui, ó, antes mesmo de ser intimada do despacho, a empresa procedeu à retificação da DCTF para refletir o valor do PRDCOMP. Então, mas qual que é o problema? Você tem duas questões aí. Uma é a retificação da DCTF, que a gente sempre enfrenta. E beleza, se a DCTF é anterior ao despacho decisório, a gente anularia para proferir novo despacho. Isso. Só que aqui, qual que é a discussão? É que a PERDCOMP estava errada. E isso é anterior, é uma questão lógica, né? Anterior à questão da retificação da DCTF. Porque o que a DRJ fala? Você não pode retificar o PERDCOMP. Não me importa o que você fez com a sua DCTF depois. Mas, assim, se você fez o seu PERDCOMP errado, eu entendo que isso nem pode ser objeto do processo administrativo fiscal. Entendeu? Por isso que eu foquei nesse ponto, porque, no meu entendimento, isso é anterior a isso que a gente sempre julga, que você está levantando. Mas aí o despacho vai ficar nulo de toda forma. Olha o que a gente está fazendo. Quando você tá falando que a decisão da DRJ está nula, e está falando para ele julgar, considerando que o PERDCOMP pode ser retificado. Isso. Só que no despacho, ele já está nulo, porque ele considerou a informação sem ser da DCTF retificadora. Então, mas para julgar assim, você tem que entender que o PERDCOMP dele é bom. Porque mas ele falou que o PERDCOMP dele é bom, que ele teve que retificar a DCTF e o DACOM para refletir o que consta no PERDCOMP. Não, eu entendi que o que está no PERDCOMP está errado. Então, pode ser que eu entendi errado. Quando eu julguei, eu parti do pressuposto de que o que está no PERDCOMP está errado. Pelo menos essa frase aqui do despacho, da manifestação de conformidade, vale destacar que antes mesmo de ser intimada, a empresa procedeu à retificação da DCTF correspondente ao período, de forma a refletir o valor do crédito indicado na PERDCOMP como passível de compensação. Ou seja, 149 mil. Então, porque olha lá no relatório, né? Intimado o despacho decisório, apresentando manifestação de conformidade, alegando erro no preenchimento da DECOMP. Não, eu vi que ele falou isso mesmo. Entendeu? Só que... E isso é antes, logicamente. Porque não importa que ele arruma a DCTF depois, o PERDCOMP continua o mesmo. Eu entendi dessa forma, entendeu? Não, é porque eu tô achando que vai ficar inconsistente a gente mandar para a DRJ para depois anular o próprio despacho decisório. É que, em tese, quem deveria falar que o despacho decisório é nulo é a DRJ. Esse que é o ponto, entendeu? Porque ela nem conheceu do recurso.
acho que talvez é uma questão mais processual, entendeu? Porque a DRJ não julgou o mérito. Na verdade, nem teve julgamento de mérito. Ela falou, eu não sou competente, fala com a DEMAC. Entendeu? E, na minha opinião, a gente não pode manter uma decisão aí. Por isso que eu falei da questão de supressão de instância. Entendeu? Que a gente não deveria... Eu acho que a gente teria que voltar do início, teria que começar o despacho. Pode ser, mas é que está errado a DRJ não conhecer. Não, tudo bem, eu entendi o que você está falando. Então, talvez até por um efeito pedagógico, assim, olha, quando você olhar um caso assim, você tem que falar sobre isso. Você não pode não falar sobre isso. Você é competente, sim. Mas isso não seria o papel do contribuinte? Ele pediu o cancelamento dessa perda, conforme está no acórdão da DRJ, e ele provavelmente ele entregar outra PERDECOMP. Provavelmente não tinha mais prazo. Eu acho que não tinha mais prazo. 2014, né? E daí o ponto que essa jurisprudência da primeira sessão que eu estou colocando é justamente isso, que você tem direito de demonstrar um erro na sua declaração, seja essa declaração a PERDECOMP. Isso não tem problema. O que a DRJ está colocando é que não houve uma insurgência material em face do despacho decisório, né? Agora, eu estou querendo olhar aqui a manifestação de inconformidade para ver realmente o que ele alega. Porque, assim, eu não estou vendo problema na decisão da DRJ. Acho, assim, que se fosse o caso, se fosse o entendimento, seria o caso de reformar o mérito. Mas, assim, eu não estou vendo problema, porque ela simplesmente disse que não havia insurgência em face do despacho decisório, porque mudou o litígio, né? Agora, essas questões que a Maísa está alegando aí, eu não analisei ainda, mas, assim, sem analisar isso daí, aí eu já penso, quando você quer retificar o PERDECOMP, você muda o litígio. O que é o litígio o litígio da compensação? É a insurgência em face da não homologação da compensação. Qual compensação? Aquele encontro de débito e crédito feito no PERDECOMP, né? Sim. Agora, se eu altero isso, eu estou alterando o litígio. Sim. Então, o que a DRJ está dizendo é que isso é um outro litígio, não é esse. Então, e daí ela quer demonstração. Desculpa, pode terminar. Eu não acho que há nada de irregular, né? Mas aí eu vou analisar esses pontos que a Maísa está falando aí também. Mas, assim, no que a DRJ fez, não é que ela não quis analisar isso, ela disse, o que você está argumentando são outras coisas diferentes de uma insurgência material em face do despacho decisório. Então, o que eu entendo é justamente isso, que essa insurgência e essa alteração da PERDECOMP, ela pode acontecer nesse processo administrativo, que ele não precisa necessariamente cancelar esse PERDECOMP e começar tudo de novo, que é isso que é a jurisprudência da primeira sessão, entendeu? Que o processo administrativo fiscal, em razão da verdade material, ele comporta essa alteração. E daí, qual que é a consequência processual para isso? A consequência processual para isso é que nós, como julgadores, e a DRJ como julgadores, devemos analisar os erros alegados pelo contribuinte. No caso, é um erro na PERDECOMP. E o que a DRJ fez? Ela não analisou. Ela falou, não sou competente. Quem é competente é a DEMAC. E, na minha opinião, isso não pode acontecer. Ela é competente, ela deve julgar. Então, ela deveria ter se pronunciado, por isso que eu entendo que o acordo da DRJ é nulo. Tá? E eu concordo com a Maísa, que ela está falando que, no final, talvez fosse mais prático anular o despacho decisório. Mas a gente está fazendo isso, inauguralmente, a gente vai estar suprimindo a instância. Então, porque quem deveria analisar isso a primeira vez... Não, eu concordo com você, mas é porque aqui no caso a gente está analisando uma nulidade do despacho. Então, a gente não vai estar suprimindo instância porque vai estar começando o processo todo de novo. A gente vai estar falando que o despacho decisório tinha que ter considerado as informações da DCTF, do DACOM retificadores, que o contribuinte trouxe na manifestação de conformidade,
que foram apresentados antes da aprovação do despacho. Porque está muito claro que a declaração retificadora foi dia 31/8, e o despacho decisório foi emitido no dia... Aí eu estou até olhando aqui o perder-compra, porque eu estou achando, Thaís, que pode ser que o contribuinte, na escrita, aí, ele te induziu um pouco a erro, no que foi o erro, no caso. Porque o despacho decisório, ele pediu 149.002,28. E eu estou entendendo que é esse que é o crédito que ele está pedindo mesmo, que é o crédito que ele entende que é o dele, 149... Só que ele juntou o DARF errado, para comprovar esse crédito. Não, porque o DARF, na verdade, ele juntou... porque se você olhar a DCTF dele, ele coloca aqui que ele tem 20 milhões e 9 milhões nas retificadoras, tá? Que é o que ele juntou aqui de agosto de 2012. Então, se você pegar a DCTF dele, ele coloca, que está lá na folha... eu baixei sem folha, perdão. Está no arquivo documentos anexados na manifestação de conformidade. Outros documentos. Lá ele coloca assim, COFINS aqui, né? COFINS. Então, é 29.540 que ele entende devido. Desses 29.540, ele pagou com 2 DARFs, um de 9.500.000 e o outro de 20.189. Então, ele está falando, esse de 20.189 que acabou sobrando. Então, assim, ele tinha que ter colocado os dois DARFs, e ele colocou um só. É isso que teria sido o erro no preenchimento. Não é nem no preenchimento, é no documento juntado, eu acho. Ou talvez no preenchimento, não lembro. Não, porque o perder-comp, você não junta esse documento. Acho que é no preenchimento mesmo. Ele colocou só um DARF de COFINS. Tanto que é isso que está no relatório, né? Erro no preenchimento da DECOMP. Só que aí, então, eu acho que são as duas coisas, e eu acho que a gente tem que anular o despacho decisório. Porque aí vai começar lá de trás. Eu concordo com você que vai ter que analisar também essa questão dele ter errado, não ter preenchido o outro DARF. Então, a ideia da RJ vai pegar e falar assim, você perdeu o prazo para fazer essa retificação, e eu não sou competente para falar sobre isso, e daí como é que ele fica? Daí ele vai ter que fazer um novo recurso voluntário, entendeu? Essa questão da não competência, pode ser que ela não seja superada. Não, mas é porque na hora que você estiver anulando, quando você está anulando o despacho decisório, você vai estar considerando também o perder-comp retificador. Um perder-comp não retificador, né? Não existe esse perder-comp retificador, entendeu? Não pode, não tem como fazer. Exato. Por isso que eu acho que a coisa fica um pouco torta. Eu não sei, eu tenho um precedente meu que eu fiz justamente isso. Foi um caso da Ceran, que era aqueles casos de COFINS, de empresa de energia elétrica, que tem o contrato a prazo pré-determinado e tal. E que aconteceu isso, e a gente anulou a decisão da DRJ, assim, não era exatamente igual. Era um problema de que faltou alguma coisa da decisão da DRJ, e embora tivesse uma nulidade do despacho decisório, a gente não superou a questão de que a DRJ tem que falar. E depois a gente vê o que acontece, entendeu? Eu sou um pouco chata com essa história de que... Só que o despacho vai continuar nulo. Não, só a DRJ fala que é nulo, porque ela tem que falar primeiro, não eu. Esse é o meu ponto só, entendeu? Quem tem que falar que é nulo? Mas é nulidade, a gente pode reconhecer isso de ofício. Pode. Não está prejudicando nem a fazenda, nem o contribuinte. A gente vai estar voltando para que comece de novo a discussão administrativa. Sim, concordo com você. A questão é só que houve uma decisão nula no meio do caminho e ela vai ficar aí nula. E eu não tô... Ela não vai ficar nula, porque se a gente tá indo para o ato antes. Eu tô indo para o ato antes dela. Eu tô corrigindo o ato antes, mas ela, até agora, até nesse presente momento, ela é nula. Porque ela se declarou incompetente para um negócio que ela não é. Entendeu? A gente não está discordando. A gente só está dando só solução diferente. Exatamente. Então, Renan, deixa eu ver. Vamos lá, Renan. Bom, assim, analisando o caso concreto, pelo que eu estou entendendo, não está abrindo todos os documentos. Mas pelo que eu estou entendendo, o ponto principal do contribuinte
eu fiz 2 pagamentos de 2 DARFs diferentes para a mesma competência, disse que o meu crédito era do DARF de 9,5 milhões, mas não é, o meu crédito é do DARF de 20 milhões. E aí, por óbvio, não homologado, já que ele, em tese, errou o DARF que ele queria utilizar, e aí ele apresenta manifestação de conformidade e afirma para a DRJ, olha, eu incluí o DARF errado, o meu DARF de crédito é esse. Isso. No meu entendimento, não é possível o contribuinte simplesmente agora, em sede de manifestação de conformidade, lá em sede de manifestação de conformidade e agora em recurso voluntário, dizer, eu apresentei um crédito para compensação, mas eu queria que julgassem outro. E eu acho que é justamente a decisão da DRJ é justamente nesse sentido. O litígio não está envolvendo o crédito de 20 milhões. O litígio envolve o crédito de 9,5 milhões. É o mesmo, se enquadra na mesma situação do contribuinte afirmar, olha, eu ofereci o DARF dessa competência, mas na verdade eu queria um DARF do ano passado. Para mim, não há diferença. Desculpa, Renan, é porque é da mesma competência. Se você olhar sim, o CTF... não, eu estou falando que para mim é a mesma coisa. Porque não é outro, né? É outro DARF. Para mim é outro DARF, é outro crédito, é outro pagamento. E mais. Mas é da mesma competência. Sim, mas ele colocou como pagamento. O que o contribuinte oferece, existem vários tipos de crédito. Crédito de ressarcimento, crédito E um dos tipos de crédito é o crédito de pagamento indevido a maior. Quando é crédito de pagamento indevido a maior, eu obrigatoriamente tenho que informar um DARF, um documento. Ele informou um DARF, e esse DARF não tem crédito. Então, e ainda existe um risco maior envolvendo um risco para a Fazenda Pública. A partir do momento que ele informou no PRDECOMP o DARF de 9,5 milhões, ele pode tranquilamente apresentar outra DECOMP utilizando o DARF de 20 milhões, porque o sistema vai aceitar. Se ele tivesse apresentado o DARF de 20 milhões e fosse não homologado, caso ele apresente uma nova DECOMP utilizando o mesmo DARF já não homologado, o sistema ele nem vai conhecer a DECOMP apresentada. Então, para mim, é outro crédito, é outro de litígio. Eu acho que a decisão do DRJ está pontual nesse sentido. O que o contribuinte quer é que seja considerado um crédito que ele não apresentou à Fazenda Pública. Esse crédito de 20 milhões não foi apresentado à Fazenda Pública, com um ponto extra. Retificação de DCTF da COM não muda nada. Porque o que vai alterar a retificação da DCTF dele? No máximo, ele liberaria um crédito no pagamento de 9,5 milhões. Mas não é isso que ele quer. O que ele quer é que seja considerado um pagamento que ele não apresentou para compensação. Ele quer um crédito que ele não apresentou. Então, qual a diferença desse pagamento ser na mesma competência e em outro? O crédito é outro, o pagamento é outro. Então, para mim, isso não é um erro no preenchimento. O contribuinte quer que seja apreciada uma outra situação. Thaís? Então, agora ficou claro, né, Maísa, a delicadeza, né? Então, por que para mim é um erro aí? É um erro, porque ele queria num determinado sentido e desde o começo ele está batendo nesse ponto, assim, ó, o valor é esse, os valores não estão errados, a questão é o documento, é o DARF que eu vinculei a isso. E por isso que eu fiz questão de colocar essa decisão aqui da primeira sessão. E daí, Renan, deixa então eu ler que eu tinha pulado esse parecer normativo COSIT número 8 de 2014, que no fim fala justamente revisão de despacho decisório que não homologou compensação em sentido favorável ao contribuinte. A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa do local do crédito, não extinto ou indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração, na própria declaração de compensação DECOMP, ou em declarações que deram origem ao débito, como DCTF, DIPJ, etc., desde que este não seja submetido aos órgãos de julgamento. Então, assim, a própria DRF entende que esse tipo de problema de preenchimento em DECOMP, ele é superável no bojo do processo administrativo fiscal. Então, por isso que eu estou insistindo aqui, que é uma questão de procedimento e de procedimento a ser feito devidamente. Então, qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é, somos competentes sim, não é questão de DEMAC. Então, isso ficou muito claro na decisão da DRJ. Ela se declarou incompetente.
E pela jurisprudência do CARF e pelo entendimento da própria Receita nesse parecer normativo, incompetente ela não é. Fale sobre isso, entendeu? Não só fale sobre isso, como leve em consideração que erros podem ser superados. E daí, se houver daí, vai baixar em diligência, não sei, vai falar, não, esse crédito aqui que você está falando, ele foi do outro processo, disso daqui não tem nada a ver, e a coisa vai ficar resolvida. Mas que simplesmente dizer, houve um erro com relação ao DARF, e nada pode ser feito sobre isso, isso não é possível, tá? Em razão do princípio da verdade material, que resguarda esse direito, pelo menos ao pleito correto do crédito pelos contribuintes, tá? Que isso seria um erro excusável. Então, tá aí a lógica do voto. Posso? Renan, exatamente. Renan, e com relação a esse parecer normativo? Eu já tinha levantado. Ah, já? Desculpa. Tá, A Maria, Sim, Maria, então. Não, o que o Renan falou foi exatamente o que eu falei. Que houve uma mudança do litígio. Isso aí é o equivalente a você no judiciário. Você pede X, e aí depois, no recurso, você fala, não era X, era Y. Então, o que eu acho que mudou o crédito, né? Se ele mudou o crédito, ele mudou o litígio. O que a DRJ fez foi exatamente isso. Ela falou, o despacho decisório não está errado. E a própria manifestante, ela não discorda que o despacho decisório está errado. Ela tanto não discorda que ela retificou o perdão, ou seja, o despacho decisório está correto em face do que foi apresentado. Então, eu apresentei um encontro, né, de débito e crédito no PERDECOMP. O despacho decisório analisou isso, mas se ela quer alterar o pedido, aí é outro litígio, né? Agora, para mim, a decisão da DRJ, se pode até discutir outras questões no mérito, não sei, mas a decisão da DRJ é perfeita. Ela não é nula. É isso. Ok, Renan? O único ponto, Thaís, da nossa divergência, pelo que eu estou vendo, é que você está considerando isso como um erro de preenchimento, e o que eu considero, na verdade, não é um erro de preenchimento, é simplesmente uma alteração do crédito oferecido à Fazenda Pública. Basicamente, é isso, não seria um erro de preenchimento. Mas, desculpa, Thaís, só uma coisa, porque o crédito, gente, é COFINS, Código 2172, período é o mesmo, ele não está alterando o crédito, o que ele está alterando aí seria o DARF que ele informou, o crédito é o mesmo, pelo menos, para mim está muito claro, olhando aqui a DCTF, o CNPJ é o mesmo, o PA é o mesmo, a data de vencimento foi a mesma, ele só separou em 2 DARFs, enfim, Thaís, desculpa, é só porque o crédito, para mim, não foi alterado de forma alguma, é o mesmo crédito, COFINS, período dezembro de 2007, é a mesma coisa, ele falava que ele devia um tanto, e ele pagou mais do que isso, gente, a situação... Não, mas... Não, peraí, deixa eu minha vez. Com relação aqui, alteração do pedido, se fosse judiciário, a gente não poderia fazer isso. Justamente por isso que eu fiz uma parte inicial sobre a diferença de verdade formal e material, citando que no judiciário prevalece a verdade formal, que é diferente do processo administrativo, que a gente vai ter a verdade material. Então, a gente tem alguma maleabilidade para fazer isso que está sendo feito aqui, na minha proposta, que é o que tem acontecido na jurisprudência da primeira sessão. Tá? E com relação ao erro de preenchimento, alterar o crédito, sempre vai ser assim, sempre vai ser delicado, na minha opinião, o erro de preenchimento em relação ao crédito que está sempre sendo pleiteado. Se for levar a ferro e fogo, então nada vai ser um erro excusável a ser superado no bojo do processo administrativo fiscal. Se um erro com relação ao DARF apresentado não é um erro, eu nem consigo pensar no exemplo que seria, na minha opinião. Obrigada, presidente. Renata? Bom, eu estava aqui analisando, realmente tem os 2 DARFs, mas na linha do que Maísa trouxe, de fato é a mesma competência. Acho que se fossem competências diferentes, talvez o erro não existisse. Realmente seriam, como o Renan trouxe, situações completamente diversas. Então, como está tendo essa dúvida, por que não baixar em diligência para que o fiscal nos diga
o que de fato está acontecendo. E se aquele crédito foi acumatado em algum outro pedido, que como o Renan trouxe, eu vou reconhecer esse outro, beleza. Mas eu pego, uso em outro processo e acaba o mesmo crédito sendo utilizado mais uma vez. Até para avaliar se aquele crédito já foi objeto de algum outro processo administrativo. Já que está dando essa dúvida toda e todas pertinentes, por que não baixar em diligência e avaliar se de fato alguma situação dessa aventada agora, de fato ocorreu? Porque realmente não dá para fingir que, me parece que de fato é um erro, é a mesma competência, então na linha do que Thaís trouxe, poderia sim buscar a nulidade da primeira decisão, mas por uma questão de economia, eu acho que o despacho realmente é nulo. Mas por outro lado, se está gerando essa dúvida de utilização do mesmo crédito 2 vezes, por que não uma diligência para aventar isso? Enfim, é só uma ponderação. Ok. Renan, gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Eu entendi, Renata, mas eu particularmente eu não vejo necessidade da diligência, Renata, porque para mim são dois pagamentos diferentes. Então, se o contribuinte está agora querendo alterar o crédito, e quando a gente vai no despacho decisório, apesar de ser bem pertinente essa questão de ser da mesma competência, de fato é um ponto importante, mas no despacho decisório tem lá, número do pagamento 435815151. Então, nós estamos falando de um pagamento específico, um número de pagamento específico. Então, o que o contribuinte quer é outro pagamento, é outro crédito. Quer mudar, e aí, né? se eu aceito outro DAF, por que eu não aceito de outra competência? O meu questionamento, o meu problema é isso, principalmente o risco que se coloca a Fazenda Pública em aceitar em litígio a utilização de um crédito que não foi apresentado. Esse crédito de 20 milhões não foi apresentado à Fazenda Pública. O meu problema é basicamente esse. Eu até confesso que o ponto que a Thaís levanta da questão da competência ou não, para mim, é bem mais sensível, porque existem, na verdade, dois tipos de decisões que eu acho bem plausíveis, que uma é conhecer o recurso para negar provimento para dizer, olha, isso não é erro material. Outra decisão é eu simplesmente dizer, não, o que você está pleiteando é uma retificação, não é de minha competência, eu nem conheço. Então, são duas decisões em que o que vai diferenciar o que é um pedido de retificação e o que é uma manifestação de inconformidade baseada em erro material é uma linha extremamente tênue. Então, eu acho que o ponto levantado pela Thaís é mais sensível, mas para mim, como a própria DRJ fala no seu acordo, que o contribuinte pretende alterar o DAF e a outro crédito, então para mim tal que é a decisão. Tá, antes de você, Thaís, me parece, Thaís, que essa situação é diferente. Sim, só um segundinho, Maria, por gentileza. Me parece, Thaís, que essa situação é um pouquinho diferente dos casos da primeira sessão. Você não, depois, quando você for manifestar, só eu gostaria que você esclarecesse porque erro de fato, né, que é trazido lá pela jurisprudência do Fernando Brasil e tudo mais, né? É só dar a palavra para Maria, depois, se você puder fazer um comentário sobre esse ponto. Maria? Em algumas situações... Só um minuto, a Renata sumiu, não é bom esperar, não? Sim, a Renata sumiu. Voltou. Voltei, pronto, desculpa. Maria? Eu acho que esse negócio de competência aí porque, na verdade, o crédito ele é um pagamento indevido, né? Então, ele é realmente o DARF. Agora, quanto a essa questão de retificação, em algumas situações, assim, bem específicas, o colegiado votou, né, e acompanhou o meu voto, o colegiado acatou o meu voto, no sentido de poder retificar, sim, em algumas situações bem específicas, né? Mas, assim, o que aí, no caso, há uma mudança de litígio, porque é uma mudança no DARF, né? Então, agora, a decisão da DRJ, para mim, ela está correta, porque o que ela fez? Não há uma contraposição, né, material ao despacho decisório, né?
Agora, esses erros, retificações acontecem, como esses casos de retificação de DCTF, e a gente aceita, porque isso não altera o pedido em si, né? Mas quando eu aceitei, no caso, nós aceitamos a retificação, aí dá provimento parcial para a DRF analisar, né? Com aquela retificação. Ou seja, aí não acontece essa mudança, quer dizer, se instaura um novo litígio, né? Mas, assim, são situações bem excepcionais, né? Então, ele teria que comprovar detalhadamente esse erro e, bom, naquela situação, não me lembro bem, eu achei conveniente dar esse provimento parcial, né? Mas, assim, a decisão da DRJ, a análise dela, para mim, ela está correta. Não é nula. É isso. Oi, Thaís. Thaís? Tá muda? Desculpa. Com relação ao que o senhor me perguntou do precedente que eu citei da primeira sessão do Fernando Brasil. De relatoria do Fernando Brasil, para mim é rigorosamente igual. Eu vou ler o relatório em que ele fala especificamente. Com relação a crédito também, é mesmo. Fica muito claro o entendimento que o Renan está colocando foi igualzinho o da DRJ lá, que foi superado, né? Então, lá é um recurso voluntário, manifestação de conformidade contra o despacho decisório, em razão da ausência de comprovação de recolhimento indevido de estimativa, na impossibilidade de se retificar a origem do crédito pleiteado para saldo negativo de RPJ. O presente processo decorre de pedido de compensação cujo crédito tem origem em pagamento indevido ou a maior de estimativas mensais. O despacho decisório proferido pela unidade de origem não reconheceu o valor do crédito e não homologou as compensações. Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte afirmou que o erro se deu basicamente na Perdicomp, quando informou como origem do crédito pagamento indevido ou a maior, quando o correto seria saldo negativo de imposto de renda. Assim, requereu que sua decomp fosse retificada. Então, assim, em tese, lá o pedido seria que foi, era o pagamento indevido, e virou outro, que é a questão da estimativa, né, saldo negativo de estimativa. E o acórdão recorrido, naquele caso, entendeu que não houve mero erro no preenchimento da Perdicomp. Então, pouco haveria que se falar em inexatidões materiais no seu preenchimento, que é o ponto que o Renan está colocando, tá? Então, teve essa situação e lá foi superada pelo julgamento da primeira sessão. Ok, o Renan quer falar? Obrigado, Thaís. Eu acho que é um pouco diferente, Thaís, porque como que se dá a apuração do crédito de saldo negativo? O contribuinte por estimativas vai apurando e pagando mensalmente essas estimativas de imposto de renda. Quando chega ao final do ano, ele faz uma consolidação e apura, olha, eu devia 1 milhão de IRPJ, eu reconheço que eu devo 1 milhão de IRPJ, mas ao longo do ano eu tive, 500 mil de retenções na fonte e tive 700 mil de pagamentos de estimativa. Então, era 1 milhão de débito, mas já recolhi 1 milhão e 200, então tenho 200 mil de saldo negativo de RPJ. O que o contribuinte alega que ele errou, nesse caso, é o seguinte: você não pede pagamento indevido de estimativa. O que você está pleiteando, na verdade, é o saldo negativo de RPJ, mas que é oriundo justamente daquele pagamento de estimativa. Na verdade, ele errou o tipo de crédito só, mas o crédito que ele está pleiteando, eu creio que a decisão deve ser nesse sentido, o crédito é o mesmo. É o crédito de saldo negativo de RPJ. De fato, é um pouco controverso, há muita discussão a ser feita nesse sentido, mas não é o objeto do nosso processo, né? O nosso processo era, o crédito é o que o contribuinte quer é outro. Na minha opinião, a questão é a origem. Aqui tinha uma discussão de origem, aqui eu tenho uma discussão de origem. Não é pagamento indevido, é questão de estimativa, não é tal DARF, é outro DARF. Assim. Tá, só finalizando, é que você colocou... Desculpa, achei que você tinha terminado. Não, desculpa, que é isso. É porque você colocou, assim, se isso não for um erro, eu não imagino que seja. Eu imagino tranquilamente um erro, por exemplo, se na hora de informar o período de apuração, que é 31 de dezembro de 2007, ele acidentalmente coloca 2017, mas elenca o código de receita, valor, tudo do DARF,
aponta para que o DARF que ele queria utilizar era um DARF X, mas o erro de um número do ano, do período de apuração, acabou fazendo com que o sistema não identificasse aquele pagamento. Isso, para mim, é erro material. É diferente do que eu apresentar um crédito e depois que eu tenho um não homologado, eu falar, olha, não, na verdade, o que eu queria era outro. Então, para mim, é uma diferença pequena, mas para mim é importante, até pelo que eu coloquei no começo. Se eu aceito agora em litígio a utilização de outro pagamento, eu deixo, inclusive, a Fazenda Pública a possibilidade do contribuinte utilizar o pagamento ainda não informado em DECOMP, porque o sistema não vai identificar isso. Então, para mim, a diferença é essa. Entendi. Acho que a Cintia queria falar, né? Isso, a Cintia quer falar. Eu entendo, são pertinentes as colocações do Renan e da Maria, e também, justamente por se tratar de uma discussão sobre a origem, eu entendo que é razoável a proposta de diligência da conselheira Renata. Isso já elucidaria justamente a dúvida com relação à origem, com relação ao crédito. Por que o colegiado não coloca em discussão essa proposta? Vamos colocar a votação. Ok. Thaís? A princípio, presidente, eu acho que a questão... Não, Maria, é só porque foi colocado pela proposta e a relatora está se manifestando sobre isso. É só por isso, entendeu? É só a resposta com relação a isso. A palavra vai ser dada para vocês. Mas já tem a palavra, então. Não, é que nesse acórdão que a Thaís citou, da primeira sessão, eles não anularam a decisão da DRJ, eles deram um provimento parcial dessa maneira que eu tinha falado. Então, são dois pontos. Eu acho que esse entendimento, ainda que se quisesse reformar, que para mim não me parece o caso, não seria o caso de nulidade da decisão da DRJ. Só isso. Ok. Thaís? Não foi anulada a decisão da DRJ lá, porque lá a DRJ não se julgou incompetente. Lá a DRJ entrou no mérito, tá? E com relação à diligência, eu entendo a preocupação, a proposta, mas para mim a questão de mérito e de processo de competência é tão forte nesse caso, que para ultrapassá-la para gerar uma diligência é um pouco temerário. Então, eu não iria na diligência por essa razão, assim. Ok, mas como foi colocado, vamos colocar em votação, duas conselheiras colocaram, a gente vota e depois, né, cada um se manifesta também. Então, vou colocar em votação a proposta suscitada pela conselheira Renata, de diligência, conselheira Maria. Eu sou contra a diligência, para mim não tem que ser analisado, está tudo claro aí o que tem que ser feito no processo. Ok. Conselheira Maísa? Eu não entendi direito qual que seria o que seria apresentado na diligência. Porque, assim, aqui a gente já tem os documentos para identificar, a gente já tem a DCTF, a gente tem o DACOM, a gente sabe que a origem do crédito é referente à COFINS de dezembro de 2007, eu não sei o que a gente pediria para fiscalização, até só, porque eu não estou conseguindo entender a abrangência, e o problema é que a gente vai acabar convertendo em diligência sem reconhecer novidades que, para mim, aqui estão muito claras no processo, né? Então, a meu ver, a gente tem tanto a da DRJ quanto o próprio despacho decisório. Pode falar, eu só que realmente eu não entendi o que seria o pedido. Eu pensei que poderia ser uma coisa boa aqui, no sentido de que, como trouxe o Renan, porque eu concordo com ele em parte, quanto às colocações, realmente são débitos, são créditos diferentes relativos à mesma competência. E a preocupação dele, até com o erro para com a Fazenda, é utilizar, de repente, o mesmo crédito em outros processos, e aí a Fazenda vira a ser prejudicada por essa razão. Então, a diligência era no sentido de que, vem cá, esse crédito de fato foi utilizado, até porque pelo tempo, se ele não usou, ele não vai usar mais. Então, realmente seria um erro de preenchimento. Então, ele poderia ser utilizado, sim, nesse processo administrativo. Era só para evitar uma duplicidade do uso do crédito. Vamos botar assim, na linha do que o Renan trouxe, e me parece um erro bem latente. Se caso aquele crédito pudesse ser utilizado mais de um processo.
Ok, Sim, é mais obrigado. nesse sentido. Ok. Só porque para você partir dessa premissa, Renata, você está entendendo que o da DRJ está errado, no final das contas, porque você está falando que o DARF, a gente estaria superando essa questão que a Thaís está propondo no voto dela, no final das contas. Então, eu acho que realmente aqui, eu não estou tendo essa dúvida, eu não estou conseguindo ter esse problema aqui nesse caso, então eu não vou acompanhar a diligência nesse caso, não. Ok. Contra a diligência, Pedro? Eu acho que os autos já têm elementos suficientes para o julgamento, então eu sou contra a diligência. Ok. Cíntia? Acompanha a diligência. Ok. Então, Cíntia pela diligência. Renan? Contra a diligência. Ok. Renata? Por esses fundamentos eu acharia interessante a diligência. Ok. Thaís? Presidente, normalmente eu sou bastante sensível a diligências, né? Normalmente eu acompanho, porque eu não gosto de ninguém desconfortável julgando, mas eu estudei bastante esse processo, então, para mim está tudo muito claro aqui, documento que precisa, que não precisa, e porque tem as questões das nulidades, eu não vou acompanhar a diligência nesse caso, tá? Para mim ele está pronto para julgamento. Tá certo. Eu também sempre acompanho a diligência, mas nesse caso também eu estou bem seguro, bem tranquilo, acho que todos os elementos estão aí, não é o caso de diligência, eu vou ser contra a diligência. Então, foi rejeitada a proposta de diligência suscitada pela conselheira Renata. Então, vamos então enfrentar o processo. Alguém gostaria de mais algum esclarecimento ou já podemos votar? Então, vamos votar. Conselheira Maria? Eu divirjo, eu acho que não há nulidade, como eu já disse, na decisão da DRJ. É só uma maneira diferente de dizer que o que ele está pedindo não é um recurso, ele está pedindo para se alterar o processo. E essas questões que a Maísa está alegando, para mim, elas são posteriores a essa questão dele ter mudado o litígio, né? Então, no caso, eu conheceria o recurso como foi conhecido, né? Negaria provimento ao recurso. Okay. Eu divirjo para negar provimento ao recurso. Tá. Então, negar provimento, Maria. Ok, Maria. Então, Maísa? Presidente, eu acho que até considerando o debate que a gente teve e até, realmente até essa questão que a Thaís colocou, de que o problema, depois eu consegui visualizar isso, de que o problema, então, está sendo só quanto ao DARF. Para mim, não tem problema nenhum o fato de a gente ter uma mesma competência, a competência é dezembro de 2007, ele não está pedindo um outro crédito aqui, ele está pedindo o crédito integral, a gente nem tem várias decomps relacionadas ao mesmo crédito, o valor do crédito, se vocês somarem o valor que consta na DCTF no DACOM retificador, é o mesmo. Então, para mim, o erro de preenchimento aqui está muito claro, ele deveria ter identificado o outro de 20 milhões e não o de 9 milhões e meio. Então, a proposta da Thaís, ela realmente, ela vai ter uma consequência, ela tem uma coerência lógica com esse raciocínio, né? Então, eu primeiro tenho que ultrapassar esse argumento de que o contribuinte poderia retificar a PERDECOMP. E depois, a gente consideraria as informações do DACOM e da DCTF retificadoras. Porque, na verdade, esses 9 milhões e meio constavam da DCTF anterior também, pelo que eu entendi. Então, aparentemente, a gente não teria uma nulidade no despacho. Então, considerando essa peculiaridade desse caso, que realmente está bem estranho, né, eu vou acompanhar a relatora pela nulidade também da decisão de primeira instância, pelos fundamentos que ela trouxe. Então, acompanho a relatora. Ok. Pedro? Presidente, eu entendo que o contribuinte está querendo alterar o pedido dele para uma via transversa durante o contencioso e eu acho que não é possível isso, certo? Então acompanha a divergência de Maria. Ok. Conselheira Cíntia? Neste caso específico aqui, eu vou concordar com os argumentos da divergência, eu acompanho a divergência. A divergência da Maria. Ok. Conselheiro Renan? Eu acho que eu já expressei meu entendimento, para evitar alongar mais ainda, para mim o crédito é diferente, por isso eu acompanho a divergência. Ok. Conselheira Renata? Dando mais um
Eu vou acompanhar a relatora. Renata acompanha. Eu também, considerando, analisando o voto da relatora, eu olhei bem o voto do Fernando Brasil, por isso que eu fiz a pergunta, Thaís. Entendo também que a situação é diferente do voto do Fernando Brasil. Acho que a situação lá apreciada é diferente. E eu acho que é por isso que não está sendo trazida aqui para a terceira sessão, né? Acho que a situação é bem específica lá do que eles estão apreciando. O Renan foi bem feliz nisso, aí é até bom ter o Renan aqui, que essa questão de compensação, ele entende um pouquinho mais do que eu, e eu te falo, muito mais do que eu, aqui, por ele ter passado recentemente pela Receita, né, e é uma coisa que ele atuava bastante lá recentemente, né. Acho que é uma situação diferente. E como bem explicou a Maria, fundamentando seu voto, está mudando o crédito, está mudando o pedido, né? Está mudando a discussão. Então, eu acho que é outro caso. Então, eu também acompanho a divergência, os fundamentos da Maria. Então, acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Thaís, Maísa e Renata. E por maioria de votos foi rejeitada a proposta de diligência suscitada pela conselheira Renata, que foi acompanhada pela conselheira Cíntia. Maísa, a gente coloca essa proposta no final? Não, tem que pôr primeiro. Primeiro, né? Senão você tem que colocar acordo dos membros colegiados por maioria de votos e rejeitar a proposta de diligência da conselheira Renata, vencidas as conselheiras Renata e Cíntia. Tá. Depois, no mérito... Tá. Você pode repetir para mim? A minha. Eu estava redigindo aqui. A minha escriba. Então vamos lá, Maísa, por favor. Então, acordo dos membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta. Acordo dos membros do colegiado, pera lá. Só um pouquinho, porque. Acordo dos membros do colegiado, por maioria de votos. Rejeitar a proposta. Em rejeitar a proposta de diligência suscitada pela conselheira Renata. Isso. Suscitada pela conselheira Renata. Vencidas, aí você tem que colocar. Vencidas as conselheiras Renata. As conselheiras. Renata e Cíntia. Tá. No mérito. Renata e Cíntia. No mérito. Por maioria de votos. Por maioria de votos. Em negar provimento ao recurso voluntário. Em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidas as conselheiras. Thaís, aí entre parênteses você coloca relatora. Thaís, relatora. Maísa e Renata. Maísa e Renata. Designado. Renan? O conselheiro. Designado. Já até anotei que ele é o voto vencedor aqui. Antes de vocês a gente já tem um contrato, né, Thaís? Ok, obrigado, gente. Tá com saudade de mim, né, Renan? Só para fazer voto vencedor a mais. Né? Tá, gente, um minutinho só para eu finalizar aqui, tá? Próximo processo é o meu, a partir do 20, só um instante que eu vou finalizar esse aqui. Mineiro, 5 minutos? 5 minutos, isso, ok, 5 minutos, gente.